Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 92 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui comigo eu recebo o deputado estadual Valdomiro Lopes, deputado que retorna aqui ao podcast depois de um tempo. O senhor veio lá na eleição de 2022, acabou se elegendo deputado aqui pela região de Rio Preto, disputou a eleição deste ano, estamos na reta final do segundo turno. E agradeço a visita para a gente bater um papo sobre como é que o senhor avalia esse momento político-eleitoral da cidade. Rodrigo, obrigado. Quero agradecer, na verdade, essa oportunidade. Agora você me lembrou, você está me devendo alguns podcasts aí. A casa está sempre aberta. Mas olha, a eleição foi uma eleição diferente essa de Rio Preto, né? Uma eleição muito disputada e com muitas coisas desiguais, né, Rodrigo? Mas olha, eu estou feliz porque saio da eleição, primeiro com um potencial forte, porque, não sei se você percebe, normalmente uma cidade como a nossa, que tem mais de 500 mil habitantes, geralmente as eleições para a prefeitura, elas se polarizam entre dois candidatos. Aqui em Rio Preto não, se polarizou entre três. E eu fui o terceiro, mas com uma diferença muito pequena do segundo, 3% só menos que o segundo. Isso mostra e me deixa feliz, porque mostra que eu tenho, na verdade, que agradecer as pessoas pelos mais de 48 mil votos que fiz nessa eleição. Por muito pouco não fui para o segundo turno, mas mostra uma fidelidade, na verdade, do nosso trabalho, não com a minha figura pessoal de homem público, mas com o trabalho que eu tenho desenvolvido em toda a minha vida, né? Como homem público, desde que fui lá vereador, depois deputado, depois prefeito, agora deputado de novo, né? Então isso me deixa muito feliz. Eu saio dessa eleição, apesar de não estar disputando o segundo turno, saio vitorioso. O senhor sai com um recall muito importante para a eleição de 26. Até o senhor pretende ser candidato à reeleição ou o senhor vai tentar chegar à Câmara Federal? Olha, eu acho que agora não temos que pensar nisso. Nós temos que pensar primeiro nesse segundo turno, que é uma coisa importante para a nossa cidade, não é? Porque mostra, na verdade, dois caminhos, não é? E as próximas eleições, nós vamos ter que trabalhar muito para mostrar para as pessoas o nosso trabalho e aí, lá na frente, decidirmos a nossa continuidade na vida pública. É lógico que, como já no 4º mandato de deputado estadual, eu me sinto, na verdade, premiado e, ao mesmo tempo, credenciado, né, para continuar na vida pública. Sim. E essa eleição de prefeito me deu também esse credenciamento, na verdade, porque essa polarização em três, você pode ver que não é uma coisa comum de acontecer, né? Sim. Deputado, igual o senhor falou, legado, serviço prestado, nós tivemos aí, em final de semana, uma forte chuva na cidade e hoje, eu tenho até que confessar para o senhor, fui no posto de combustível, falando com algumas pessoas, falou, olha, não fiquei com receio de chover na Badibacite, onde é o meu caminho, porque lá não alaga mais. E foi lembrado que quem fez as obras anti-enchentes foi o senhor ali. Então, esse é o tipo de coisa que a pessoa guarda. É verdade, né? As enchentes também acabaram na Andaló, aquele pesadelo que a gente tinha lá de trás, porque foi anunciado 200 milímetros de chuva, né, em Rio Preto, nesse período de final de semana, né? E não se consolidou, foram 89, mas mesmo assim, uma chuva boa, né, que poderia provocar transtornos do passado, e não ocorreu.
É verdade, Rodrigo, você lembra bem, foram obras assim traumáticas, né? Porque foram no coração da cidade. Mas você se lembra da Avenida Brasilusa, da Avenida Alberto Andaló, da Zé Munia, quando ameaçava chover, o caminhão do bombeiro já ficava por ali, né? No caso da Avenida Badibacite, da Juscelino Kubitschek, da Filadélfo, né? Que também alagava muito, foram obras estruturantes, que às vezes elas somem porque são embaixo da terra, mas as pessoas que moram aqui há mais tempo, elas sabem dimensionar o quanto que elas foram importantes. E eu falo que foi uma empreitada de coragem da minha parte, abençoada por Deus e com muito trabalho da nossa equipe, porque nós enfrentamos aquilo que vinha há muitos e muitos anos, em vários governos que se passaram e que ninguém teve a coragem de fazer. Principalmente a Avenida Badibacite, que nós tivemos que fazer um canal acessório. Na Andaló, como nós fizemos muitos piscinões aqui, nós conseguimos segurar a água e deu para deixar o canal antigo, né? Mas na Badibacite, como tinha lá a região do Alto Rio Preto, da Boa Vista e tal, foi obrigatoriamente necessário se fazer mais um canal, além do que já existia, fazer um canal acessório na pista, quem vai do centro para o bairro, na pista da direita, né? O que causou um transtorno muito grande para o comércio e tal. Mas uma coisa interessante é que os comerciantes reclamavam na época, né? Hoje, eu passo por lá e eles me agradecem, exatamente por isso. O que eu lamento profundamente é que o atual governo, o atual prefeito, Edson Coelho Araújo, ele não deu continuidade ao programa da enchente. Eu deixei várias obras já projetadas para fazer. Primeiro, a continuação do desassoreamento e do canal até da Avenida Filadélfo Gouveia Neto, que lá na frente recebe o nome até do meu pai, Avenida Valdomiro Lopes da Silva, né? Que também foi prefeito aqui. Também a Avenida Mirche de Once precisava ter sido feito. Ele ensaiou, fez empréstimos milionários, colocou na relação de obras que precisavam ser feitas e não fez absolutamente nada. Essa chuva que você está falando de ontem, ela alagou a Avenida Mirche de Once. No sábado à noite, inclusive. No sábado à noite. Que é a região onde que eu moro, eu presenciei em loco. Exatamente. Então, eu tenho a lamentar isso. Isso foi falta de coragem, falta de determinação, recurso tinha, né? Então, o que vai fazer? Né? Mas a análise vem das pessoas. As pessoas sabem aquele que teve coragem de enfrentar os problemas e aquele que se acovardou e que hoje está apoiando, inclusive, um dos concorrentes aí do segundo turno, né? Sim. O que faltou para o senhor chegar ao segundo turno? Foram 3 pontos percentuais, muito, igual o senhor falou, muito próximo. Havia uma expectativa grande do senhor estar no segundo turno. O senhor era até, de certa forma, o único que estaria no segundo turno entre todos os candidatos, diante das pesquisas que foram divulgadas ao longo do primeiro turno, né? Olha, eu digo assim, o que faltou? Nós tínhamos Rio Preto é uma cidade grande, mais de 500 mil habitantes, e eu tinha o menor tempo de TV, eu tinha 50 segundos de programa de televisão, Rodrigo. Enquanto o nosso adversário tinha mais de 5 minutos, quase 6 minutos. Eu tinha 7 comerciais por dia, enquanto o nosso adversário, que ficou na nossa frente aí para ir para o segundo turno, tinha 42 comerciais por dia. E ele começou a dizer que fazia uma campanha limpa, sem ataques, mas ele me atacou profundamente durante todo o período do primeiro turno, e isso prejudicou a gente. Isso sem dizer nos recursos financeiros, né? Que eu disse que aqui polarizou entre 3, mas dos 3 o que teve menor recurso financeiro na campanha fui eu, né? Por quê? Porque o nosso partido tinha só 2 partidos, enquanto o nosso adversário tinha 13 partidos. Nós tínhamos 40 candidatos a vereador, ele tinha 240 candidatos a vereador. Fez uma campanha milionária, que ele tem que explicar ainda muita coisa sobre esse recurso que foi gasto, né? Sobre toda essa questão aí, porque as pessoas sabem. E agora elas começam a refletir nesse momento, né? O senhor decidiu
apoiar no segundo turno o Coronel Fábio Cândido. No segundo turno, eu tive uma conversa, logo que terminou o primeiro turno, eu tive uma conversa com o Coronel Fábio Cândido. E disse a ele me procurou, me telefonou. O Itamar não entrou em contato com o senhor? Depois eu conto. Né? Só conta para mim. Vou colocar aqui primeiro a questão do coronel. Sim. Ele me telefonou e eu falei, coronel, amanhã eu vou estar em Rio Preto, na minha casa, se o senhor quiser. E eu recebi na minha casa e nós conversamos durante umas 2 horas, mais ou menos. E eu disse para ele, falei, coronel, aliás, eu dizia isso durante a eleição. Nós não somos adversários, nós somos concorrentes, na verdade, né? Nós nos respeitamos, nós não fizemos agressões mútuas, nada disso. Nós fizemos uma campanha de alto nível, tanto eu quanto o Coronel Fábio. E falei para ele, olha, ele foi lá, pediu o meu apoio, eu disse ao Coronel, a minha declaração de voto ao senhor, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu não tenho como deixar de declarar o meu voto pessoal ao senhor. Agora, o meu apoio no segundo turno vai depender de que o senhor concorde em colocar no seu programa de governo alguns itens que são fundamentais do meu programa e que, se você concordar com isso, aí eu posso apoiá-lo de uma forma mais consistente, né? Inclusive levando para lá o nosso grupo. E ele me perguntou quais eram os pontos principais que eu queria que ele incorporasse no seu plano de governo. Disse, olha, primeiro na saúde, né? O senhor tem que assumir o compromisso de colocar pediatras em todas as UPAs, que hoje não tem, e construir a primeira UPA infantil, que é um avanço muito grande, porque tem 2 momentos, na verdade, durante o ano, que as crianças sofrem muito e, consequentemente, os pais e as mães, né? Que são uma época que você tem um aumento das viroses respiratórias, das infecções respiratórias, não só virose, mas infecções também, por bactérias. E um outro momento que você tem muitas infecções intestinais, são algumas viroses intestinais. E essa UPA vai ser fundamental, porque a minha ideia era construí-la lá junto ao Hospital da Região Norte. Em frente, né? Em frente, do lado ali, né? E você poder, na verdade, usar o Hospital da Região Norte como um suporte para essa UPA infantil e também fazer, na verdade, um convênio com o Hospital da Criança, para que aqueles casos mais graves ainda, que não pudessem ser suportados pelo Hospital Municipal, pudessem ser transferidos para o Hospital da Criança, que faz parte do complexo do Hospital de Base. Ele concordou com isso. Eu já tinha essa conversa com o governador Tarcísio de Freitas avançada sobre esse credenciamento e ele concordou. Um outro ponto que ele concordou em incorporar ao seu plano de governo foi a construção das 5.000 casas do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Agora, Rodrigo, é impressionante como o adversário copia as ideias. Agora ele está falando que vai ele fazer... falou sobre isso, exatamente. Vai fazer 6 mil. Ele falou 5.000 da Minha Casa Minha Vida, mais 1.000 do então, que o governador anunciou aqui. Ele não falava isso no primeiro turno, né? Mas é impressionante a capacidade de xerocar, na verdade, as ideias dos outros candidatos. Mas tudo bem. Então o coronel também me pediu, inclusive, ajuda. Eu falei, coronel, eu conheço esses caminhos. Sei como buscar isso, porque eu fiz 10.300 casas nos 2 mandatos de prefeito, né? E, inclusive, na verdade, com prêmios internacionais até na Espanha, enfim, sobre a qualidade dos nossos conjuntos de assentamentos habitacionais de Rio Preto. E a faixa 1 é fundamental, por quê, Rodrigo? Porque é para as famílias que não têm renda para financiar a casa. E o governo federal já estabeleceu que Rio Preto pode ter, eu até falei em 5.000, mas entre 7 e 8 mil casas da faixa 1, basta que para isso arrume terreno. Como a prefeitura já tem um terreno, e eu demonstrei isso no próprio programa de governo meu, que é lá do lado do Ecoparque Empresarial Norte, que era para ter sido concluído e não foi, lá é um lugar que dá para fazer rapidamente isso.
E eu consegui fazer de uma forma muito ágil essas casas, né? Você imagina, no meu primeiro governo, eu fiz o Nova Esperança, que foram 2.491 casas. Em 2 anos nós construímos aquilo. Foi em 2011 a inauguração. Foi em 2011 a inauguração. Agora você me pegou. Com a presença da ex-presidente Dilma. Isso, é isso mesmo. Então nós fizemos rapidamente a construção dessas casas. Eu não me lembrava o ano, né? Você está recordando agora aí, mas eu sei que foram o tempo de construção. Foi um dia quente, prefeito. Foi um evento muito bonito. De construção. Mas um calor danado em Rio Preto aquele dia, hein? Então isso mostra a diferença de um governo para o outro. O governo agora do atual prefeito, que apoia o candidato Itamar, fez lá uma propaganda danada da favela Marte. E dizendo que demorou 4 anos, né? A favela Marte para ser terminada, e eu fiz até um comparativo, falei, poxa, 239 casas ainda com muitos defeitos, né? Que eles estão se queixando lá. Se você for lá fazer uma reportagem, você vai ver. Enquanto nós fizemos em 2 anos 2.491 casas. E fizemos no todo 10.300. Então eu falei, coronel, eu posso, inclusive, direcionar assim, os caminhos, se for do seu. Então ele concordou em colocar isso também no plano de governo. Como concordou também em colocar no plano de governo dele a construção de mais núcleos da Esperança. Ele quer fazer a escola cívico-militar, que eu, inclusive, como deputado, votei a favor. Quando esse projeto passou na Assembleia de São Paulo, eu votei a favor da escola cívico-militar. Mas eu disse a ele, o núcleo da Esperança é um tipo de escola. Nós fizemos 4, né, que são exemplos de... Deixa aquele céu lá que fizeram lá em São Paulo, lá atrás, né, porque é uma escola que tem piscina, campo de futebol... O contraturno, né? Não é o contraturno. Não só o já contraturno, é o período integral. Que ele andou funcionando em contraturno. Então, mas o governo atual. O governo atual acabou com o período integral. Eu falei, coronel, eu quero o seu compromisso de que o senhor vai voltar o período integral para os 4 núcleos que nós fizemos, e ele aceitou, e quero também o seu compromisso que o senhor vai continuar a construção de mais núcleos da Esperança, né? E ele aceitou o nome ou não? Ele falou que aceitou os projetos, mas com os outros nomes. Ele disse que tem mesmo que seja com outro nome, sendo o mesmo conceito de escola, eu não vejo problema nenhum nisso. Sim. E voltar a abrir, na verdade. Também discutir com ele a questão dessa história do endividamento da cidade. Que nós precisamos fazer uma auditoria muito forte. Rio Preto hoje é uma cidade que nos próximos 4 anos vai ter o orçamento comprometido, né? Por conta das dívidas, tá? Fazer uma auditoria nessa dívida. E eu dizia, falei, eu acho que o senhor deve fazer isso também, reavaliar essa questão do empréstimo de buscar água no Rio Grande. São 650 milhões, na verdade, né? E que podem agravar ainda mais, porque quem vai fazer o empréstimo não é o SEMAI, quem vai fazer o empréstimo é a prefeitura. Se o SEMAI não pagar, quem tem que pagar? É a prefeitura de Rio Preto, que é a tomadora do empréstimo. E eu dizia, e disse a ele essa sugestão de que, se for juridicamente possível, que esse empréstimo seja cancelado, até por conta de poder, na verdade, evitar que o aumento da taxa de água ano que vem seja de 15% para toda Rio Preto. Eu fui um grande buscador, vamos dizer assim, de recursos, tanto no governo federal quanto no governo do estado. E não era nem do partido do presidente da República, nem era do partido do governador. Mas porque a gente fazia bons projetos, né? E tem outras formas. Uma parte você pode buscar isso a fundo perdido, pode fazer uma parceria público-privada. Enfim, foi uma conversa de mais de 2 horas em que ele aceitou os nossos argumentos, mas os principais são esses aqui que eu estou dizendo a você, não é? Que eu acho que são os fundamentais e que fizeram com que eu concordasse em dar o meu apoio a ele no segundo turno. Porque segundo turno é diferente, não é? É uma eleição diferente, não tem outras opções, nós temos 2 opções. Tem uma que nós já sabemos o passado, tem a outra que nós sabemos o passado também, que é limpo,
e que, na verdade, um critica o outro, mas se você quiser tocar no assunto na próxima pergunta sua, eu vou dizer que tem candidato fazendo campanha aí, parecendo que o orçamento de Rio Preto não é de 3 bilhões e 400 milhões. É o dobro disso, e não é verdade, é mentira. Muitas mentiras, muitas histórias mal contadas nessa eleição. E ó, povo de Rio Preto, entenda bem isso, né? A eleição é uma festa. São balões, são bandeiras, são discursos, são promessas, mas na segunda-feira acaba a festa da eleição, porque acaba o segundo turno. E aí vem a vida real. E é importante que você se prepare pela vida real, para a vida real. Por isso que precisa saber em quem vota, saber em quem escolhe, e aqui as escolhas agora são só 2, e é por isso que eu estou apoiando o Coronel Fábio. Sim. Senhor, a gente brincou, mas o senhor chegou a ser procurado por algum emissário do Itamar ou não? Fui procurado. Quem? O senhor pode citar quem? Por uma pessoa que faz parte da chapa dele, mas é muito meu Dr. amigo. Crivellin. Não, você que está dizendo, mas eu só vou dizer. Mas, foi um chute. Mas é assim, veja bem. Faz parte da chapa dele. Uma pessoa muito querida deputado, minha. faz parte da chapa dele, só tem ele e o Dr. Crivellin. Uma pessoa muito querida, não é? Que eu prezo muito e que, na verdade, eu pude explicar a ele as dificuldades e ele entendeu, porque ele é uma boa pessoa. Sim. Deputado, acabou caindo hoje, inclusive, na propaganda eleitoral na televisão, uma questão envolvendo o senhor e esse apoio do Coronel Fábio recebido pelo senhor é do partido do PSB, e fala, o senhor não tem um viés de esquerda, a gente sabe acompanha a carreira política do senhor. Queria primeiro que o senhor se definisse qual que é o campo político que o senhor atua, para deixar claro. Obviamente, tem no partido do senhor o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque foi dito aqui nessa cadeira, um dos candidatos falou, olha, se o candidato coronel ganhar, ele não terá as portas abertas em Brasília. E eu já mandaria se o senhor está disposto em fazer essa ponte como integrante do... Quem disse isso, que ele não vai ter as portas abertas em Brasília? O candidato Itamar Borges. Não é verdade. E aí eu gostaria que o senhor fizesse, se o senhor pretende fazer essa ponte com Alckmin, olha, deixa eu te dizer uma Márcio coisa. França, enfim. Eu sou do PSB há praticamente 24 anos, né? Vai fazer agora no final desse ano, 24 anos que estou no PSB. Sou da Executiva Nacional. O PSB é um partido de centro-esquerda, mas olha, eu acho que na eleição nós não temos que pensar nem em direita, nem em esquerda, nem em centro, nada disso. Na eleição nós temos que ver quem vai ser eleito aí, é o prefeito de Rio Preto. E o maior exemplo, quem pôde dar, fui eu, quando fui prefeito, que não era nem do partido do governador, nem do partido do presidente da República, e fui um campeão em trazer recursos para Rio Preto. É lógico que o Coronel Fábio vai ter as portas abertas em Brasília, sim. E o que eu puder fazer para ajudá-lo, já disse isso a ele, eu vou ajudá-lo, mas não é para abrir portas, é para fazer bons projetos. Porque o governo federal, por que eu consegui trazer 10.300 casas, fazer as obras de controle das enchentes, fazer as obras da mobilidade urbana, uma parte sempre a fundo perdido e outra parte com financiamento, mas financiamentos diferentes desses aí, que não endividaram a Prefeitura de Rio Preto. 25 anos para pagar, 1,5%, 2% de juros ao ano, subsidiado, financiamento do PAC, financiamento do BNDES, tudo diferente do que foi feito pelo atual governo, que inviabilizou, na verdade, o futuro de Rio Preto. Então não existe isso. O segredo são bons projetos, eu disse isso ao Coronel Fábio. O segredo é fazer projetos executivos, é você facilitar as coisas, por exemplo, essa construção das casas, tendo uma parte, não dá para fazer as 5.000 lá onde eu falei, mas uma parte dá para fazer lá. Tendo o terreno já, dá para você agilizar isso rapidamente, porque a casa faixa 1, só para as pessoas que estão nos ouvindo terem ideia, é aquela que custava, é o Nova Esperança, é o
Lealdade e Amizade, é o Solidariedade, são perto de 7 mil casos o Residencial Vila Toninho. A prestação era de R$ 25 a R$ 85 por mês, subsidiada, e é para as pessoas que não tinham praticamente renda nenhuma. Hoje, a faixa 1 pode ser até renda de 2 salários mínimos. Mas se não for uma renda declarada menor do que isso, também pode ganhar a casa. São as pessoas de mais idade. Então essa é a verdadeira construção para você atender quem mais precisa. E isso é perfeitamente possível, porque você barateando... Por que eu consegui fazer perto de 7 mil casas dessa faixa 1? Porque eu consegui terreno barato. Porque a construção, tanto faz você fazer no centro da cidade, quanto lá mais na periferia. É o mesmo preço da construção, mas o terreno, os valores são diferentes. Então é possível sim fazer inclusive casas como eu fiz o Nova Esperança, o Lealdade e Amizade, o Solidariedade. Não só porque eu conheço os caminhos e se precisar eu vou ajudar, mas porque precisamos ter terreno barato, bons projetos e vontade de governar para quem precisa mais. E governar para todos também, obviamente. Sim. O senhor chegou a dizer no lançamento da candidatura do senhor, na oficialização da candidatura, que o senhor tinha um adversário na ponta do dedo. Ué? O senhor continua com... Pô, tá mais do que na ponta do dedo, agora tá na ponta do dedo aberta. O senhor se referiu ao quê? Não, veja bem, na verdade não era o adversário. O adversário tem nome, sobrenome, chama-se Itamar Borges, não é? Condenações gravíssimas na sua vida. Por onde passou, olha, ele foi prefeito em Santa Fé, teve uma condenação a 5 anos e 3 meses de prisão. Sabe por que ele não foi preso? Porque arrumou bons advogados e o período da condenação prescreveu. Por isso que ele não foi preso. Agora, ele tem um novo processo lá, ele só está sendo candidato por causa de uma liminar que ele conseguiu lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Toffoli. Só por isso, senão não conseguiria nem ser candidato aqui em Rio Preto. Por um outro processo semelhante a esse também, que envolve enriquecimento ilícito, notas frias da prefeitura, um esquema de enriquecimento ilícito e de notas frias, mas que também dá essa improbidade, na verdade, grave. E esse processo continua. Ele não foi encerrado com essa liminar. Ele vai continuar. E aí vai ter um julgamento final, se ele vai ser absolvido ou não, mas tudo demonstra que a condenação ela tem grande chance de acontecer também. Então, fora isso, ele foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Fez o programa Melhor Caminho. Não sou eu que estou inventando isso, que eu falei na ponta do dedo, é por conta disso. Tem 14 inquéritos envolvendo ele, 14, da secretaria que ele foi o secretário, por pagamento de 200 milhões de reais, por obras que não foram feitas. Está em inquérito ainda. Isso sem falar do que foi público quando você estava ainda no Diário da Região. Quando Alain de Abreu fez aquele livro, Cocaína, Rota Caipira, que mostrava diálogos dele, o envolvimento de conversas da máfia libanesa com ele. Agora, eu te pergunto, é isso que você quer para Rio Preto? Não é isso que eu quero para Rio Preto. E isso eu disse, não é aqui. Disse lá aquela vez, porque ele falou assim, ó, quero fazer uma campanha limpa. Eu disse, eu topo. Isso no lançamento da minha candidatura, eu topo. Só que ele não fez campanha limpa. Ele inventou muita história dizendo que a saúde da minha época era pior do que é hoje. Não é verdade, as pessoas sabem o que nós fizemos, o Centro Especializado da Mulher, o Complexo Pro Saúde, todas essas UPAs que existem aí, UPA Jaguaré, UPA Tangará, UPA Norte, nós que construímos no nosso governo, fiz 8 UBSs novas, reformei e ampliei mais 16,
Fiz o centro de atendimento à saúde do idoso. Como que era? Eu fico imaginando, Rodrigo, se não existissem essas UPAs durante a pandemia, o que teria sido de Rio Preto? Não é? Usaram as UPAs como hospitais. Por quê? Porque no início do mandato do atual prefeito Edinho Araújo, o que ele fez 3 meses depois de assumir a prefeitura? Fechou um hospital. Você lembra qual? O Elar? Hospital Ielar. 120, até hoje, aquelas 120 vagas do Ielar fazem falta para Rio Preto. Agora, as pessoas às vezes... Foi ele que fechou, só ponderando. Não foi a circunstância da gestão Veja do bem, hospital? Por que não fechou quando eu fui prefeito? Porque só ajudou. Lógico, tinha mecanismos de você ajudar porque esse hospital era quase, vamos dizer assim, 98% SUS. Então o SUS dá prejuízo. Se você não ajudasse um pouco mais, inclusive com a contratação de alguns médicos, essas coisas todas, era impossível o hospital se manter aberto. O que acontece? Quando eu saí da prefeitura, essa ajuda acabou. E 3 meses depois, o hospital fechou. Fechou porque não tinha condições de se manter aberto. Agora, eu ajudava o hospital, mas as minhas contas, quando fui prefeito, foram 100% aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu não tive uma conta sequer rejeitada. E ganhei no final do meu mandato o maior prêmio que Rio Preto já recebeu como cidade e eu como prefeito, do Tribunal de Contas da União, o Prêmio Mérito Brasil de Governança Pública e Gestão Pública, pela boa gestão que nós fizemos dos recursos federais que vieram para cá. Esse é o maior atestado que eu podia dar como prefeito para as pessoas. E a imprensa divulgou isso muito pouco, porque esse prêmio de Rio Preto não foi só para Rio Preto. Rio Preto foi considerada naquela época a melhor cidade em gestão pública de toda a região sudeste do Brasil. Você sabe o que é a região sudeste? Uhum. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É o miolo desenvolvido do Brasil, mais de 1.600 cidades. Rio Preto foi a número 1 em governança, em gestão pública, em seriedade e honestidade do prefeito. Isso eu recebi em 2016, depois de estar governando Rio Preto durante 8 anos. Então, por que não continuar fazendo todos os esforços para manter um hospital aberto e até para intervir, na verdade, no que fosse preciso? Essa falta de vagas, ela até hoje faz falta em Rio Preto. Sim. Deputado, o senhor está participando diretamente na campanha do Coronel ou não? Como apoiador, apenas só observando? Ou o senhor está dando algumas opiniões? Por exemplo, a questão do debate. Ele falou que não vou em debate. Nós teremos um debate importante semana, que vai ser o da Rede Globo, da TV Tem. Sim. Se o senhor pudesse dar algum palpite, opinião, ou for consultado, o senhor vai falar não vá ou vá? Eu acho que no debate da Globo ele deve ir. Eu acho que a minha opinião é que ele deva ir. Deva ir e deva falar isso que eu falei aqui do adversário dele, para lembrar as pessoas, não é? O que elas têm opção de... Porque agora, esqueça, não é mais direita, esquerda, direita, centro, nada. Agora é prefeito de Rio Preto com passado limpo, prefeito de Rio Preto com passado condenado. Quem que você vai escolher? Eu vou escolher o de passado limpo. Por isso que eu escolhi o Coronel Fábio. Sim. Diante de tudo que aconteceu, como é que fica a relação do senhor com o parlamentar Itamar? Relações cortadas? Não. Ou na política é muito dinâmica? Não. Como é que está? Isso que eu estou dizendo aqui, eu disse para ele nos debates. O que eu estou dizendo aqui, eu disse para ele nos debates. Disse para ele
Porque o senhor, uma vez lá se o senhor me permite, lá na Favela Marte, sempre que ele encontra o senhor, ele lhe dá um beijo, né? O senhor fala, olha, sempre que ele me encontra, ele me beija, né? O senhor fala isso, lembra? Pois é, ele já não me beija mais, tá? Pelo menos as últimas 2 ou 3 vezes que eu encontrei com ele não me beijou, mas... Olha, mas isso é bom ou é ruim? Jesus, não, para mim tanto faz, porque eu acho que até... Mas veja bem uma coisa, o meu relacionamento com ele na Assembleia vai continuar sendo deputado com deputado, porque até acho que ele não vai ganhar essa eleição, né? Você acha que não Se acredita tiver na virada? lucidez, não é virada, veja bem, olha, o Coronel está fazendo até uma campanha humilde agora nesse segundo turno. É só você pensar um pouquinho, Rodrigo, pensa um pouquinho. Um candidato que tem 240 vereadores candidatos na sua chapa, 13 partidos. Que você assiste o programa de televisão dele desse segundo turno e ele só não vai fazer chover porque não tem esse condão de falar assim, ó, vai chover no dia tal, no mês tal. Por quê? O que esse cara está prometendo, parece que o orçamento de Rio Preto não é o orçamento verdadeiro. Sabe quantos % tem no orçamento aprovado pela Câmara para investimento o ano que vem? 1%. E ele diz que vai dar até auxílio para as famílias de R$300 por mês. Ele diz que vai abrir N serviços novos, que vai fazer... Gente, só é a festa da eleição. Lembra a festa da eleição que eu falei aqui agora? Na festa da eleição, tudo se promete quando tem um candidato que não é sério. Quando tem um candidato que, na verdade, ele está preocupado. Fora isso, a prefeitura hoje é uma vaca magra. Uma vaca magra. Eu disse isso para o coronel. Falei, coronel, se você ganhar o segundo turno, e eu acho que você tem chance de ganhar toda, por isso que eu estou aqui também, desmama esse monte de bezerro aí da teta da prefeitura. Senão, essa turma... Onde você acha que ele vai colocar 240 candidatos? Tem uns que ganharam, mas tem a maioria que perdeu. As promessas que ele fez. As pessoas, poxa, tem que enxergar isso. Tem que acreditar nisso, né? E por que eu estou falando isso aqui? Porque eu já disse isso tudo lá atrás, quando eu fui candidato no primeiro turno. Mas eu tinha quantos segundos de televisão? 50 segundos. Contra quase 6 minutos do adversário, que é ele. Tinha 7 comerciais por dia, contra 42 comerciais que ele tinha. Eu tinha um tostão na campanha. E ele tinha vários milhões na campanha, como ele gastou. Então é isso. Mas eu fico feliz de ter sido considerado pelo povo de Rio Preto. Olha, o fato de Rio Preto, quando eu conto isso, fui lá numa reunião agora nessa quinta-feira, na Executiva Nacional do PSB, e disse a todos eles, estou apoiando o candidato Fábio Cândido, Coronel Fábio Cândido. E disse por que não estou apoiando o outro. Não que eu tenha sido cobrado, mas estava explicando o porquê, não é? E disse a eles todos lá, Rio Preto é uma cidade muito cara para mim, porque o meu avô chegou aqui em 1898. Eu nasci aqui. Quero ver Rio Preto indo adiante, indo à frente, com verdades, não com histórias, com mentiras, não é? E acho que veio a calhar esse seu convite de eu vir aqui hoje, aqui nesse podcast, né? Apesar de faltar pouco tempo para a eleição, mas na verdade, tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu já falei no meu primeiro turno. Só que o meu tempo era tão pequeno na TV, eram tão poucos comerciais, que eu não tinha como falar nem do outro. Eu tinha que falar aquilo que eu queria fazer para o nosso povo, para a nossa gente, para Rio Preto. Mas quando eu contei lá no partido, em Brasília, só para terminar essa parte aqui, que Rio Preto foi uma cidade de mais de 500 mil habitantes e polarizou em 3, porque, olha, pesquise as cidades do Brasil, nunca polariza entre 3 candidatos, polariza sempre entre 2. E o fato de ter polarizado entre 3 e eu ser um desses 3, me deixou muito feliz.
porque mostra o carinho, o respeito que eu tenho pelo meu eleitor, mas que os meus eleitores têm por mim, o nosso povo e a nossa gente. Já emendo para o senhor a pergunta, qual que é o pedido para o eleitor do senhor nesse segundo turno? Logicamente que o senhor não tem controle sobre todos os votos que o senhor recebeu. Sim. Mas o que o senhor espera? Olha, o que eu espero é o que tem chegado a mim quando eu ando pelas ruas, quando a nossa equipe dos nossos 40 candidatos a vereadores, que também eu fiz uma reunião e resolveram eles apoiarem os eleitos e os não eleitos, o Coronel Fábio, quando eles andam, principalmente pela periferia de Rio Preto, me contam e eu sinto isso. Quando vão lá para os bairros irregulares, onde eu levei o primeiro asfalto da estrada Valdomiro Lopes, por exemplo, que tem o nome do meu pai lá, por Alvorada, para toda aquela região onde eu fiz os núcleos da esperança, em que eles transmitem para mim falando, olha, quando a gente fala que o seu apoio, Valdomiro, vai ser para o Coronel Fábio, a grande maioria concorda contigo. Porque nós precisamos ter um governo, e é por isso que eu estou aqui apoiando, né? Porque o coronel assumiu a palavra, deu a mão, apertou a mão, a minha mão, e disse compromisso feito, compromisso assumido. No fio do bigode. Não no fio do bigode, na palavra de homem. E lá, eu repeti para ele, falei, coronel, comigo é assim, compromisso assumido, compromisso, ele respondeu, cumprido. Então, é de incorporar essas coisas que são fundamentais, principalmente para os que mais precisam. Por isso eu acho, se você está aí, querendo ter sua casa de verdade, querendo ter sua casa faixa 1, ter sua possibilidade, querendo ter um melhor atendimento na saúde. Um outro detalhe que eu falei com ele, falei, coronel, eu tenho acertado com o governador Tarcísio, com esse programa da regionalização da saúde, da gente abrir as vagas do HB para Rio Preto. Foi um trabalho que eu fiz como deputado estadual. Foi, Valdomiro. Tem um número de vagas? Não tem um número de vagas, mas pode ser muito ampliado. Porque você fala nisso, né, deputado, há algum tempo. À medida. Já. Pois é, o atual prefeito, quando teve aquela bruta crise da saúde com UPAs lotadas, que ainda estão lotadas, tá? Ainda tem. Mas o Teleupa reduziu bastante. O Teleupa é um negócio que um dia, se você quiser vir aqui, eu vou te explicar o que é Teleupa. Teleupa não existe em lugar nenhum, só foi inventado aqui, porque UPA é para urgência. Urgência online não existe. O que existe é teleconsulta. Telemedicina, né? Telemedicina, teleconsulta. Teleupa é para quem, na verdade, não é urgente, porque se for de urgência... É que muita gente, essa foi a discussão, muita gente procurava a UPA com unha encravada. Mas aí como é que você resolve? O que nós fizemos quando fui prefeito, ampliando o tempo de atendimento para cima das 6, entre 6 e 8 horas, às vezes algum posto até as 10, para atender os que trabalham, que não podem ir durante o período normal. E isso é que você consegue. Agora, telemedicina é uma coisa, teleconsulta é outra. Teleupa, me perdoem, se o paciente estiver em choque, se o paciente tiver uma grave crise hipertensiva, como é que vai medir a pressão na internet? Como é que vai ver um começo de um derrame na internet? Teleupa, inventaram só aqui. O que tem é teleconsulta. Teleupa existe, essa Teleupa, quando você tem entre dois hospitais, vamos dizer assim, do Estado, Hospital das Clínicas com o Hospital do Mandaqui em São Paulo, Hospital de Base com o Hospital das Clínicas em São Paulo, e que você tem um paciente na UTI, internado na UTI, e que fez um exame aqui, que os daqui estão em dúvida sobre o resultado desse exame. Eles se comunicam em Teleupa com Teleupa, mas entre pacientes que estão internados em UTIs, para tirar dúvida entre os
médicos daqui com os médicos de lá. Não o paciente que está em casa, sentado na cadeira, passando mal, e que vai ser atendido por teleconsulta. Teleconsulta é quando não é urgência. Então, existe essa telemedicina entre UTIs? Existe, mas é entre pacientes internados em 2 UTIs. Não no paciente que está em casa, que está tendo um derrame, que está tendo uma crise hipertensiva, que está tendo um infarto. Como é que vai examinar? Como é que vai fazer um eletrocardiograma pelo computador, pelo celular? Então, isso é que eu não posso admitir como médico que sou, né? Sim. Isso eu já discuti na Assembleia de São Paulo, já discuti com as sociedades médicas, e todos concordam comigo, né? Isso foi um marketing, na verdade, que usaram para gente que não é urgência. E que, inclusive, com muitas queixas de atestados frios, atestados que tem sido... Isso precisa ser, falei, coronel, isso aí precisa ser muito auditado, precisa ser muito revisado, para você dar uma medicina de qualidade de verdade, né? Sim. Deputado, a gente sabe que o prefeito Edinho Araújo vai encerrar mais um mandato, vai ficar sem mandato. Você acha que ele vai pendurar a chuteira? Pelo que o senhor conhece de política? Não sei, você tem que perguntar para ele, né? Mas que ele vai deixar uma herança, vou dizer assim, ó, maligna para a cidade, vai. Porque ele endividou a cidade, obras de infraestrutura grande não fez nenhuma, endividou a curto prazo. E outra coisa, hein? Li no jornal, ele quer queimar o resto do dinheiro rápido, para não deixar um tostão nem pro possível apoiado por ele. Não quer deixar para ninguém, quer gastar tudo, para deixar tudo para quem pagar, para o próximo. O senhor fez, no momento que o senhor deixou a prefeitura, o senhor fez a transição ou não? Fiz a transição. O senhor acha que é obrigatório fazer Fiz a transição e deixei em caixa, no dia 1º de janeiro de 2017, naquela época, mais de 70 milhões que podiam ser gastos no que o prefeito que assumiu precisasse gastar. Tá certo. O senhor como é que passa rápido o nosso bate-papo? Olha, o senhor viu só como é que... Nem percebi. É a coisa, mas o senhor fala, o tempo que o senhor não teve no propaganda de televisão, o senhor muito gentilmente... Então, espero que tenha grandes audiências aí para você passar para as pessoas. Foi muito bacana. Eu agradeço ao senhor. Qual que é a principal bandeira que o senhor carrega hoje na Assembleia? Que o senhor tem um projeto que o senhor acha que vai ajudar muito a sociedade, não só de Rio Preto, mas de maneira geral? Eu vou continuar, na verdade, o meu trabalho como deputado, né? Que comecei lá no início desse mandato e, na verdade, a saúde é uma das áreas principais. Eu acho que, independentemente do resultado da eleição de Rio Preto, abrir o Hospital de Base de Rio Preto para as pessoas de Rio Preto é fundamental. Esse programa da regionalização da saúde, da tabela SUS paulista, foi uma coisa que eu participei diretamente e que eu acho que é muito interessante, porque vai ser um exemplo não só para o estado de São Paulo, mas vai ser um exemplo para o Brasil. Fazer funcionar de novo as Santas Casas. Eu, por exemplo, visitei há poucos dias a Santa Casa de Bonifácio. Quando visitei lá no início do meu mandato, tinha 60 leitos, 50 vazios. Hoje, visitei lá há poucos dias atrás, até levei lá um mamógrafo novo para substituir o antigo, que é para fazer diagnóstico de câncer de mama lá para Santa Casa de José Bonifácio, mais um recurso a fundo perdido para custeio, na verdade, para eles lá. Isso é importante, né, deputado? Não só crítica, mas também o senhor ajudar a resolver o problema, né? Sim, ajudar a resolver o problema. E isso eu vou ajudar. Porque são pessoas que o senhor tira daqui do sistema. E quando você abre lá, por exemplo, sim, aquele pessoal que vinha para cá, já fica sendo tratado lá com qualidade. O importante é tratar ela com qualidade, com resolutividade. Então, os casos mais simples,
uma cesariana, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia, tudo está sendo feito lá agora, né? Um atendimento de pediatria, lá tinha uma pediatria fechada. Para ser sincero, eu não vi se já abriu a pediatria lá nessa visita que eu fiz, porque foi uma visita assim de entrega, na verdade, desse mamógrafo, mas eu vou voltar lá, vou trazer essa notícia aqui para você. Eu acho que já deve ter aberto, porque até uma desidratação lá, na época, vinha para onde? Vinha para o Hospital da Criança aqui, porque não tinha pediatria aberta lá. Como é que o senhor, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, é a atuação de 2 vereadores do PSB na Câmara de Rio Preto. O partido não tem nenhum vereador atualmente e agora conseguiu levar 2 representantes, o Abner Tofanelli e o Alex do Valdomiro. Isso aí do Valdomiro, por conta dele, ele me pediu, eu deixei, falei... Mas o Alex não já tem como... trabalhou bastante O Alex comigo, Carvalho foi chefe de gabinete do senhor. Isso. E é legítimo, hein? Se alguém poderia usar Valdomiro no nome, seria o próprio Alex. Ele... Mas acho que foi uma boa eleição. Nós quase fizemos o 3º vereador, né? O Nenê lá da região norte, que é exatamente desse nicho, na verdade, que eu achava que ele tinha grande chance de eleição e por muito pouco ele não foi eleito, né? Mas teve uma belíssima votação também. E eu acho que a posição deles tem que ser a favor de Rio Preto. O que for bom para Rio Preto, nós vamos fazer. O que achar que não é bom, nós devemos rejeitar. E fazer... A Câmara teve uma renovação, né? Espero que os novos eleitos tenham esse espírito democrático, né? E que eles trabalhem juntos com o novo prefeito, que para minha torcida vai ser o Coronel Fábio. Tá certo. Deputado, mais uma vez, eu agradeço demais a presença do senhor, de ter encontrado um tempinho na sua agenda, que amanhã o senhor já está indo para São Paulo, terça-feira é dia de trabalho lá. Aliás, eu não faltei em nenhuma terça-feira, tá? Mesmo durante a campanha, todas as terças-feiras que tem, na verdade, na Assembleia de São Paulo, eu não me senti no direito de faltar lá para fazer campanha aqui, porque foi na verdade, um mandato que me foi outorgado pela confiança de Rio Preto e da região, então eu não tive nenhuma falta lá nas terças-feiras, que são as sessões deliberativas, e quando precisava na quarta, eu também ficava, né? Como foi um período eleitoral, muitas das quartas-feiras não houve sessões deliberativas, então eu voltava, né? Mas eu não faltei nenhuma vez. Tá certo. Não é o que pode falar o nosso concorrente aí, tá? Tá certo. Pessoal, olha, agradeço você que acompanhou aqui esse bate-papo com o deputado estadual Valdomiro Lopes. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal.